Boa noite, pessoal. Mais uma live aqui da Ituring, mais uma live da Escola de Dados. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as carreiras e como essas carreiras modificaram com o tempo, com uma pessoa com bastante experiência de mercado, com uma pessoa, um grande profissional, aqui, uma grande líder de dados. Estamos hoje aqui com a Thalita Barcelos. Então, vou chamar a Thalita para ela se apresentar aqui e falar um pouquinho para quem ainda não teve o prazer de conhecê-la. Fala aí, Thalita. Oi, Thiago, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, acho que só me apresentando hoje, atualmente eu sou head de dados na Scali, mas eu acho que eu trabalho com dados desde que eu comecei minha carreira, então já tem alguns anos que eu estou nesse mundo. Comecei um pouco em BI, então minha carreira começou como analista de BI, e aí eu fui seguindo para Analytics, Data Science, até seguir no cargo de gestão e começar a liderar todas as disciplinas de dados. Então, atualmente eu lidero os times de engenharia, data science, data analytics, analysis engineer, todas essas disciplinas ficam no meu guarda-chuva. Então, acabou que eu fui vendo a disciplina de dados nesses últimos anos se transformar para ser o que ela é hoje. Legal, Thalita. É bom que já deixou uma brecha, acho que, para a primeira pergunta que eu queria te fazer. Uma das coisas que a gente ouviu nas diversas lives que a gente conversou aqui, a gente conversou com o Matheus Dantas, conversou com a Natália Paula, conversou com o Fernando Gomes, e o que a gente acabou ouvindo, aprendendo muito com o Cadu Vídeo também. O Cadu trouxe uma visão muito legal também. Para quem perdeu as lives, está aqui no canal, está na playlist da Escola de Dados. Mas a gente viu que a área de dados de 3, 4 anos para cá ela se transformou, né? E parece, vou arriscar dizer aqui, que é um amadurecimento da escola de dados. Como que você, como líder de dados, e tem que lidar com essas diferentes perfis, vê essa mudança e se isso é uma realidade ou não? Se isso é impressão minha ou se isso é de fato uma realidade? Não, eu acho que dados, eu sempre falo que dados hoje é uma disciplina um pouco imatura, porque ela vem se transformando. Então, acho que tá todo mundo ainda aprendendo e entendendo como que essa disciplina vai ficar. Então, por isso a gente vê modelos diferentes em várias empresas. Como eu falei, eu vim do BI, né? Então, lá atrás, a gente via muito dados muito como gera um relatório, gera uma métrica. Então, era muito uma disciplina de suporte, não estratégica. Eu brinco muito sobre a pastelaria. Então, era muito aquilo, faz esse relatório. Então, as pessoas de dados, elas não atuavam no negócio, elas não entendiam como dados podia gerar valor. Elas eram muito as pessoas que recebiam a demanda e faziam. Muitas vezes não por causa das pessoas, sim pelo contexto de como dados era visto nas organizações. Lá em 2012, saiu um artigo de Harvard Business Review, falando sobre os unicórnios, né? Sobre a disciplina falando sobre data science como a profissão do século. Isso gerou um buzz muito grande e aí todo mundo começou para isso, né? E aí saiu várias reportagens deles The New Oil, né? Dados é o novo petróleo. E todo mundo começou a falar muito disso. Quanto dados era importante, quanto dados era estratégico. Só que falou-se muito em data science, ciência de dados, cientista de dados. E aí, no Brasil, acho que isso demorou um pouco a chegar. Eu lembro que acho que no Brasil foi, sei lá, talvez entre 2015 e 2017, que a gente começou a ver um boom de vagas de data science. Mas eram cientistas de dados visto como unicórnio, sabe? O full stack, o data full stack. Tanto que se usava muito essa expressão de unicórnio, que precisava saber de tudo e fazia tudo. Então era assustador o tanto que você precisava aprender para você ser um cientista de dados, porque você precisava saber desde coletar, tratar, limpar, estatística, machine learning, mas também falar com o negócio, apresentar. Então era assim, eram várias skills para um profissional apenas, e isso trouxe. E aí explodiu de cursos de ciência de dados, explodiu de vagas, e as empresas começaram a contratar, contratar, contratar. Porque a ideia, eu acho que a mudança de paradigma nessa fase foi muito isso, de deixar de ser uma área de serviço para ser uma área estratégica, para ser uma área que cria produto, para ser uma área que está no core do negócio.
O que aconteceu, aí eu acho que a partir daí o que foi acontecendo encheu-se de cientistas de dados querendo fazer machine learning, querendo fazer produtos de dados, querendo fazer insights, e começou a saber que os dados estavam ruins. E aí começou aquilo, né? 70%, 80% do tempo de um cientista de dados é tratando e limpando dados. Não que isso não seja uma realidade hoje, mas começou-se a perceber que faltava alguma coisa, que a gente não podia exigir de um profissional todo, sabe, ser full stack. São competências diferentes. Mas E tem aí, uma pergunta, Thalita. diga, Isso você acha que foi resultado da profissionalização, ou digamos, da especificidade que a área foi evoluindo e exigindo, ou da complexidade dos dados que foram surgindo? A eu acho que complexidade aumentando com o tempo. eu acho que a disciplina foi, eu acho que a disciplina foi se profissionalizando, porque era muito novo essa mudança de paradigma. Você via pouquíssimo, assim, tinham empresas que tinham estatísticos dentro das empresas, mas eram pouquíssimas, assim, era raríssimo de você ver isso. Então não é que isso era novo, mas isso não era tão comum. E também eu acho que, Uhum. de fato, assim, a gente tinha muito menos dados. Eu não falo, talvez, a complexidade, mas do volume, né? A gente começou a falar de Big Data no meio do caminho. Então, as ferramentas de BI lá atrás também, se a gente olhar as ferramentas de ETL, que a gente tinha, as ferramentas de visualização, elas não dariam conta do volume de dados que a gente tem hoje. Porque hoje a gente coleta dados de aplicativo, a gente coleta dados, né, do celular das pessoas, todo mundo tem um computador de mão, antes você não tinha isso. Então hoje você consegue saber muita coisa que antes a gente não sabia, antes era tudo muito offline. Então esse volume de dados ele trouxe uma complexidade também. Então eu não diria que é a complexidade do dado. Obviamente, quando a gente fala de Big Data, a gente está falando de variedade de dados diferentes. Está falando de trabalhar com imagem, tá falando de áudio, texto, ele tem essa complexidade também. A gente não pode subestimar isso. Mas, de fato, assim, eu acho que a disciplina foi também entendendo como dado gera valor. O que, sabe, é menos sobre só gerar um relatório e como gerar valor com aquilo. E aí, quando você quer gerar valor, você começa a entender, eu posso criar um produto. Para criar um produto, eu preciso trabalhar com áudio. Então, acho que a necessidade também puxou você usar dados complexos. E obviamente, permeando isso, você tinha nuvem, e eu acho que uma outra coisa que veio nesse processo foi o armazenamento mais barato de dados, né? É a nuvem, então facilitou muito o uso e as ferramentas de dados que lá atrás também não era muito caro armazenar áudio, era muito caro armazenar vídeo. Então, mesmo que você tivesse, era muito caro. Agora não. Então, agora fica mais barato, agora fica mais acessível, agora você começa a trabalhar com Big Data. E aí você começa a precisar de um profissional que consiga lidar com isso. Então, acho que foram vários fatores, sabe, que foram caminhando juntos para a gente chegar nisso. Mas eu acho que lá atrás, assim, né, 5 anos atrás, a gente, eu acho que as empresas foram aprendendo com erro. Então, a gente também ouve muito falar, 70% dos projetos de data science não vão para produção, mas muito do processo vem disso, vem de colocar o profissional errado para fazer o trabalho, vem de subestimar se o dado está bom ou não antes de colocar um cientista de dados. Você não adianta você sair colocando um cientista de dados num dado que precisa ser que tá ruim ou que falta coleta. E as empresas aprenderam isso do jeito difícil. E aí eu acho que o movimento que vem acontecendo, talvez no último 2 anos, é entender que não adianta você ter um profissional olhando para tudo, são competências diferentes. E eu acho que isso aconteceu em engenharia. Quando a gente olha para a engenharia lá nos anos 2000, era muito webmaster. Eu não sei quem aqui vai lembrar dessa época, mas falava muito webmaster. A pessoa fazia, ela não só programava, ela tinha que subir tudo, ela tinha que fazer o design, ela tinha que fazer as animações, ela tinha que fazer as ilustrações. E aí você foi quebrando. Hoje você tem design para fazer, hoje você tem o front-end, o back-end. Antigamente era o full Você tem stack, mobile, você tem mobile. desktop, né? A engenharia também foi amadurecendo. Não é só a disciplina de dados. Eu só acho que a disciplina de dados está talvez 5 anos atrás da engenharia.
Mas a engenharia também passou por esse processo de quebrando os papéis, de entendendo que não adiantava ter alguém que sabia todas as linguagens, que não é assim. Em dados, isso está acontecendo agora. E aí, por isso, acho que nos últimos anos, vê-se não menos, mas assim, não só vagas de ciência de dados e não ver mais área de dados no papel do cientista. E começou-se a entender que se precisa de alguns papéis para fazer isso acontecer e que limpeza e tratamento de dados, a parte de engenharia, ela é um step antes da ciência, ela é um step antes do insight, e que esse profissional é importante. Mas o que também aconteceu é que os cursos, o mercado não foi acompanhando isso e começou a. Então, assim, se formou muito cientista e pouco engenheiro. E aí agora existe uma demanda muito grande por papéis, né, que fazem essa parte, mas nem tanto profissional. Não que seja fácil contratar cientista também, mas eu tenho a sensação de que é mais difícil engenharia. Assim, se você me perguntar, para mim, as vagas mais difíceis de contratar hoje dentro do meu time são as vagas referentes, né, Analytics Engineering, engenharia de dados, mais até do que profissionais para trabalhar com análise de dados ou ciência de dados. Porque, para mim, existiu essa diferença de onde começou a demanda de ciência, os cursos e profissionais interessados em estudar isso, e onde começou a se falar em engenharia, em analytics engineering, e profissionais interessados em estudar isso. Eu acho que teve um gap nesse papel. Legal. E independente da área de dados, assim, existe alguma expertise, por exemplo, para quem está assistindo a gente e quer iniciar na área de dados, existe alguma expertise que é comum ou que ela é utilizável, é prática em todas as áreas de dados? Sendo cientista, engenheiro, analista, tem alguma coisa que pode ser útil em todos, para quem está na dúvida em por onde começar? Eu acho que o toolkit SQL e Python, ele permeia por todas essas posições, né? O que talvez mude é como você vai usar ou o que ali dentro você vai precisar saber. Mas um engenheiro vai precisar de Python para fazer todos os tratamentos, um cientista vai precisar de Python para fazer os seus algoritmos. Obviamente, assim, você precisa saber uma linguagem de programação, não necessariamente precisa saber Python, mas Python tem sido mais pedido hoje em dados, é o mais comum de se ver. E aí, um cientista vai usar Python porque as boas bibliotecas de machine learning estão em Python, um analista de dados vai usar Python porque é muito fácil você trabalhar com estatística, usar pandas para fazer análise exploratória. Alguém de engenharia de dados, analista de engenharia, vai usar Python para poder fazer a limpeza e tratamento de dados. Também tem boas bibliotecas. E você talvez pode usar o PySpark, por exemplo, quando você precisar falar de volume de dados grande. Então, Python acho que permeia. E SQL ele é básico, assim, até para quem de negócio eu vejo, porque é a linguagem de banco de dados e a forma mais comum de se armazenar dados é em banco. Então, saber SQL também me parece uma coisa assim muito básica para onde começar, porque inclusive alguém que é de negócio, eu recomendo muito aprender SQL, porque eu acho que deixa a pessoa mais data-driven, assim, alguém consegue trabalhar mais fácil com os dados. Eu falo assim por mim, eu sou uma pessoa, transito em algumas áreas, mas eu sou naturalmente de negócio e principalmente na Udacity, aliás, em todos os lugares, eu acho que cada um tive um desafio diferente, mas SQL eu usei em todos, assim, do momento que eu aprendi SQL até hoje, todos os lugares que eu passei o SQL me foi útil. Então, acho que até para quem não quer começar nas dados é SQL, você quer fazer análise, SQL é o seu mínimo ali, a sua chave de fenda, para alguma coisa vai ajudar. Bacana. Sim. Beleza. E vamos falar então um pouquinho de data engineer. Como que é essa área? Assim, o que que hoje seriam as coisas que um data engineer precisa saber? Aí, ó, já tem mais gente aí torcendo pelo time da SQL. E aí, Clara, obrigado por estar assistindo a gente. Seguindo um pouco, quais são as necessidades, assim, o que seria o esperado de um data engineer, né? E quais seriam algumas expertises que você tiver, uma coisa mais avançada no mercado, tá dando um pouquinho de eco, mas que seria muito interessante ele saber.
É, acho que eu vou ressaltar de falar que, obviamente, por não ser uma disciplina muito madura, as empresas, cada uma talvez vai tratar isso diferente. Mas eu vou, acho que, falar do que eu mais vejo no mercado, que eu acredito que acontece e que está próximo dos times que eu já liderei. Então, quando a gente fala do engenheiro de dados, vai ser alguém que a gente espera que faça limpeza e tratamento, né, e consiga fazer isso de uma forma escalável. Então, obviamente, a gente começa por Python, SQL, mas a gente vai começando a olhar sobre engenharia de software em si, né? Boas práticas de engenharia de software no sentido de código, como escrever bons códigos, como reaproveitar bem os seus códigos. Porque quando a gente fala de engenharia de dados, escrever coisas escaláveis e robustas são importantes. A partir disso, quando a gente fala de Big Data, é importante saber alguma linguagem de processamento distribuído. Hoje tem sido bem comum Spark, tem empresas que usam linguagens diferentes, mas o Spark tem se tornado cada vez mais comum, então é importante saber Spark. E é bom saber como tratar bem os dados, né? Então, também como usar o Python para poder fazer transformação de dados, para fazer bons tratamentos de dados, acho que isso é uma coisa importante. E conforme a gente. Assim, saber nuvem também, cloud, pode ser uma skill importante, porque boa parte hoje das ferramentas ficam na nuvem, então também, pelo menos, ter o básico ali de nuvem pode ser importante. E depois a gente começa a ir para algumas disciplinas de streaming, de DevOps, sabe, de DataOps, que é como a gente tem infra as code e assim por diante. Eu acho que a gente, né, pode ir caminhando. Eu falei muita coisa aqui, mas não é que precisa de tudo de uma vez. Eu acho que dá para ir adquirindo as coisas aos poucos. Mas eu falando de algo, acho que de algumas competências que são importantes nesse papel de engenharia de dados. Boa, varia muito, então, de onde, em qual ambiente que a pessoa está, né? Às vezes, alguns aspectos são mais importantes dependendo da empresa que a pessoa está, ou do ambiente, ou ferramentas, alguma coisa assim. É porque, por exemplo, a gente fala de Spark, mas tem empresas que usam Hadoop. É... Então, por exemplo, nuvem, várias empresas usam AWS, tem empresas que usam Google. E aí, dentro dessas empresas, você vai ter ferramentas diferentes. Então, quando a gente fala de uma arquitetura, né, de dados, uma arquitetura moderna, você tem muitas ferramentas. Então, a gente não precisa saber todas, porque dificilmente você vai conseguir aprender profundamente todas. Mas você saber pelo menos uma que faz aquilo, né, com um objetivo, depois para você migrar e chegar num ambiente e trabalhar aquilo é mais fácil. Porque se a gente olha o mapa de ferramentas de Big Data, assim, pode assustar muito quem vê no primeiro momento. Tem muita coisa, muita opção. E, qual é melhor, né? Qual é melhor? Depende do caso de uso, depende da sua empresa. Então, a gente também. Mas o interessante é você saber o que você precisa numa arquitetura, aprende uma profundamente, e aí depois fica mais fácil você chegar e entender o contexto onde você está, e aí estudando as ferramentas. É um pouco como linguagem de programação. Quando eu já sei uma, é mais fácil aprender uma segunda. É mais isso. Eu tenho que É, aprender mais o que fazer do que, de fato, qual linguagem que eu devo aprender primeiro, qual que eu devo dominar. é isso. Então, quando você sabe, assim, você precisa saber uma ferramenta de processamento distribuído. Você precisa saber uma linguagem como Python e fazer transformações bem feitas. Você precisa saber uma nuvem, saber como trabalhar nela. Porque dali, se você chegar numa empresa, você aprendeu a AWS, chega numa empresa Google, fica mais fácil, porque é muito parecido, assim. A lógica por trás é muito similar. Então fica bem mais fácil. É tipo linguagem de programação. Assim, é difícil você falar, eu sou bom em todas as linguagens de programação. Muitas vezes você vai saber uma, duas, mas preciso migrar, é mais fácil. Obviamente, assim, em casos e casos, mas no geral é mais fácil. Legal, legal. Eu vou mostrar agora um pouquinho, até se você quiser dar alguma opinião sobre um dos cursos, mas a gente vai mostrar um pouquinho agora como é que está essa trilha. Eu prometi isso na última live,
mostrar um pouquinho como é que está a trilha de dados para Data Engineer, e aí depois eu vou querer saber um pouquinho sua opinião, Thalita, sobre Analytics Engineer, que esse sim foi uma descoberta, para mim foi bem difícil entender o que esse profissional faz, mas foi muito legal, assim, conhecer esse profissional. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela aqui. Opa, aí, beleza. Então, basicamente, a trilha de Data Engineering, pessoal, que está assistindo agora, quem quiser mais informações ou mais detalhes sobre algum dos cursos, está aqui o QR Code na tela. Mas, basicamente, a gente, na trilha de Data Engineering, a gente desenhou ela em 3 passos, exatamente para respeitar ali o seu nível de desenvolvimento e proficiência ali do que você já conhece, que você já sabe. Então, para quem está começando, como a Thalita falou, parece que a gente combinou aqui, mas o SQL, que é basicamente ali a sua ferramenta-chave inicial, que é o que você vai utilizar para manipular dados, para fazer suas consultas. Ah, Thiago, eu não quero seguir como Data Engineer. Bem, SQL vai te ajudar. Eu quero desistir de virar desenvolvedor, quero seguir na carreira de negócio. SQL vai te ajudar, acredite em mim. Experiência própria. Então, Python, que é a linguagem que a gente utiliza. Mas eu preciso saber outra linguagem? Não, esse curso é um nível iniciante, tem duração de 2 meses, ele é voltado para quem não conhece código, quem não codifica e quer entrar para a área de dados. Porque boas partes dos cursos de introdução, eles ensinam JavaScript, ensinam outras linguagens, aqui você já vai se afeiçoar ao Python, né? E o versionamento de código quer utilizar o GitHub, que é uma ferramenta muito útil para você não só colocar o seu código para que outras pessoas possam comentar e ver, contribuir com outros projetos, mas também conhecer código de outros desenvolvedores. Ele contém um projeto, né, um curso pequeno, um curso de 2 meses, um curso introdutório, e é um curso que na Black Friday a gente está em promoção com ele. Opa! Tô ficando agarrado. Pronto. Ele originalmente custa R$800 e a gente está com ele por um preço de 560, 30% de desconto Black Friday. Se quiser saber mais, quiser adquirir o curso, está aqui no QR Code aqui embaixo. O segundo passo é o fundamento de engenharia de dados. A gente fala um pouco mais técnico, é um primeiro passo na engenharia de dados. Então, eu acho que boa parte aqui, a Thalita também falou no que ela faz sentido para ela ali, para o engenheiro. Opa! Beleza. Provavelmente type, o José, depois a gente dá uma olhada lá. Mas introdução a Data Engineer, para a gente dar uma visão da área assim, em Data Engineering, mas Pipeline, aqui a gente usa Airflow, mas poderia ser outra ferramenta, que a gente inicia com Airflow, mas mais importante, eu concordo, e isso passou com outros profissionais aqui também pelas lives, mais importante do que a ferramenta que você vai aprender é você aprender o que é e por que você deve fazer pipeline. Não sei se a Thalita concorda, fica à vontade para comentar, Thalita. Acho que só pegando no que eu falei, olhando o outro curso lá é bem para quem quer começar mesmo, né? Nunca programei, não sou da área técnica, quero começar. Me parece que é o caminho para onde começar. Quando a gente olha essa de fundamentos, é isso, assim, o Airflow, boa parte das empresas tem usado, o Airflow tem ganhado relevância, principalmente porque é open source, e a gente consegue orquestrar pipelines, né, que eu acho que é uma coisa que eu acabei não falando, que é importante, mas cada empresa vai ter a sua ferramenta, mas você saber o que é orquestração, porque que é importante como usar, você consegue migrar para qualquer outra ferramenta se você tiver a lógica. Então, é menos sobre a ferramenta e mais sobre, né, o porquê isso é importante como isso conversa dentro de uma arquitetura. Um pouco do que a gente viu também com o Juliano na primeira live, falou, no Nubank a gente usa Scala, mas eu aprendi a fazer com Python. Depois, para ligar para Scala, eu tive que aprender a biblioteca, né? Depois ele Data Wrangling com Python, Apache, Spark e Data Lake, então é um pouco sobre repositórios, sobre como armazenar esses dados, como disponibilizar e processar um pouco desses dados, e documentação e teste, que é uma parte que o pessoal normalmente se dedica pouco, é uma parte muito importante quando você começa a trabalhar com equipes grandes. E o último passo aqui, um pouco aí,
Opa, quase que esqueci do preço. Vamos lá, são 3 projetos, é um curso de 3 meses, já é um nível intermediário. Você precisa de pré-requisitos, o SQL, o Python, né, o versionamento, porque isso aqui já são ferramentas que são mais colaborativas e que exigem conhecimento de programação e SQL. E aí a gente está num preço promocional também de 30%, então de R$ 1.980. E o último passo, engenharia avançada. Então, aqui, gente, realmente são conceitos mais avançados. É um curso de 4 meses, apesar de parecer menos módulos, são módulos mais profundos. A gente está falando bem técnico. Então, a gente está falando de processamento em streaming, ou seja, é o processamento de dados em tempo real, né? Então, é um outro paradoxo, um outro paradigma de lidar com dados aqui. Então, usa outras bibliotecas, é bem diferente do primeiro. Né? Arquitetura e boas práticas de desenvolvimento, então a gente fala um pouco sobre arquitetura de sistema no geral e arquitetura de dados também, né? E termina com infraestrutura na nuvem, então todo esse processo, como ter esse processo numa estrutura em nuvem e que isso seja não só obedecendo a boas práticas, mas também performático em nuvem, né? Porque cada momento que você utiliza a máquina e como você utiliza essa máquina tem um custo quando a gente está falando em nuvem. Então, saber usar esses recursos de forma eficiente é muito importante para a gente fechar. Mas e se eu quiser adquirir os 3 cursos de uma vez? Né? Opa, aí de novo, pulei o preço. Eu estou querendo fazer isso de graça daqui a pouco, mas não pode. Vamos lá. Então, eu contém 3 projetos, né, este também, e os 3 projetos, esse curso é um pouco mais longo e um pouco mais avançado, ele também com 30%, ele sai de 2.000 por R$ 1.400. Se eu quiser fazer os 3 cursos de uma vez, o desconto é maior. Então, eu fechando toda a trilha com a Eturing, é um tempo para você começar, então você não encavala um curso em cima do outro, assim que você termina um curso, você inicia o próximo, e você sai do zero, eu não sei nada de dados, eu não sei programar, até um conhecimento avançado sobre engenharia de dados, com um desconto de R$ 1.500. Clica no QR Code, vamos continuar o papo com a Thalita aqui, porque agora a gente vai falar de uma coisa ainda mais nova e ainda mais difícil de achar informação, que é o Analytics Engineer. Então, fala comigo aqui, Thalita. Analytics Engineer, de onde que nasceu essa área e de onde que ela se desenvolveu no final das contas e o que se espera desse profissional hoje? De tudo que a gente ouviu até agora, eu entendi que ele acabou sendo uma ponte entre a engenharia de dados e o negócio, né? Então, o engenheiro de dados está muito longe do negócio e a pessoa de negócio está muito longe da engenharia. Então, como que eu consigo conciliar isso em prol do negócio, né? Em prol do trabalho eficiente desses dois times? É um pouco disso? De onde surgiu? Conta um pouco para gente. Talvez Analytics Engineer tenha sido o último papel dentro da disciplina de dados a ser criado. O mais recente, ele é muito novo. Eu acho que no Brasil, então, ele é bem novo. Tem se falado, acho que fora do Brasil já há um tempinho, mas acho que chegada aqui tem muito pouco tempo. Acho que o Nubank começou a trazer esse conceito para cá, mas agora algumas grandes startups já estão tendo, né, esse papel e tendo esse papel, mas exatamente por isso ele é muito novo. Por ser novo, também ainda não é uma disciplina, como eu disse, assim, não é, você talvez veja diferenças entre empresas. O core do que eu vou falar aqui é o que eu mais vejo, é o que é mais comum, mas muito acho que vem disso. De novo, dados, né, vai aprendendo e experimentando com o tempo, entendendo onde estão os buracos. E o que aconteceu foi isso. A engenharia de dados, ela acabou indo muito para a plataforma, então como você arquiteta uma plataforma de dados, como você estrutura essa plataforma, e muito como você estrutura um data lake, faz essa ingestão do data lake bem feito, muito pensando na engenharia. Mas quando você pensa na engenharia, algumas vezes você não pensa no negócio, porque o melhor jeito de estruturar uma tabela não, né, para performance não necessariamente é o melhor jeito para a ponta, assim, para quem é de negócio usar. E com o tempo que eu fui vendo, eu mesma nos meus times, acho que é um papel que eu fui ter esse ano, mas que eu já tem uns 2 anos ou 3 que eu sinto muita falta. Então foi uma coisa também que a gente foi como time conversando e amadurecendo
entendendo, falta um papel aqui. Quem que faz isso, sabe? A gente vivia discutindo de quem que é essa responsabilidade. Porque a gente tem os analistas de dados na ponta fazendo insights, né? Então, tratando dados, olhando estatística, muito com esse olhar de consumo. E a gente tinha um time de engenharia que vai fazer a gestão do data lake, né, e garantindo pelo menos que o dado estava lá disponível para uso. Então a gente chegava, e eu não sei quantas vezes eu tive essa discussão, que era, a gente precisa de uma tabela que, sei lá, que agregue tal regra de negócio, qual métrica. Aí a gente chegava para o time de engenharia e o time de engenharia, não, o dado está aqui, é só usar. Aí eu chegava para o time de analista, não, então o analista que você faz, não, assim, eu faço análise em cima disso, mas eu não vou ficar gerando tabela, não é o meu papel gerar tabela. E de quem é, então? Gerar essa tabela, né, com regras de negócio, de quem é. E a gente teve várias discussões, sabe, de quem deveria ser. Porque o analista de dados, ou o próprio cientista, apesar de ter skills, né, de Python, de transformação de dados, é muito voltada ou para machine learning ou para análise exploratória, é pouco voltado para que isso seja produtizável, digamos assim, que é eu vou rodar um processo todo dia, ele não pode dar erro. E essa skill é diferente. Parece que não, mas é. E a gente começou a sentir essa falta no time, assim. E aí a gente passou um tempo discutindo de quem é, quem deveria fazer. Até que a gente vendo, né? Acho que o Nubank foi quem primeiro trouxe, a gente falou: é isso que a gente está sentindo falta, vamos começar a estruturar esse papel aqui. Então a ideia é essa, assim, não é que exatamente é uma ponte, porque o analista de dados ele conversa com a engenharia, não é que eles não se conversam. Mas o analista de dados, o cientista também, o cientista está muito perto da engenharia, mas muito voltado para o produto que ele está criando, que muitas vezes é um produto de machine learning, um produto de inteligência artificial. O que acontece nesse meio do caminho é quem vai gerar uma tabela que vai ter uma regra de negócio, mas que ela precisa rodar todo dia sem erro. Porque a engenharia ela está pensando, o dado está aqui disponível. Então, a análise de engenharia acaba tendo essa skill meio a meio, né? Meio do caminho, assim. Um pouco eu entendo do negócio, entendo o que o negócio precisa, mas eu também penso na escala, eu penso na produtização disso. E aí assim, pelo menos nos meus times foi daí, essa necessidade que a gente viu, foi daí. Meio que indiretamente, então, ele também influi na eficiência do trabalho, tanto do analista como do engenheiro, né? Porque, no final das contas, a percepção do valor desse dado é só quando ele, de fato, gera algo, ou em insight, ou em inteligência, ou em novo produto. Então, no final das contas, se o analista não conseguia usar o dado, não conseguia gerar insight, mas para o engenheiro estava lá, e se o analista não, se o engenheiro não conseguia entregar isso para o analista, porque ele estava preocupado com outros fatores que são realmente muito importantes, e o engenheiro precisa continuar olhando para ele, meio que o analista engenheiro traz esse valor para os dois lados, conseguindo fazer essa ponte. É um pouco isso. Ele consegue, como efeito colateral, tornar dois times mais eficientes. Eu acho que os times conseguem focar no que eles são bons, né? Então, a engenharia foca muito na arquitetura, no na escala mesmo, né, do tratamento de dados. O analista foca no insight, mas a gente tem acho que um terceiro benefício, que talvez é o mais importante. A gente fala muito sobre empresas, e tem se falado cada vez mais as empresas sobre o self-service, né? As áreas de negócio estarem empoderadas para poder tomar as decisões, mexer com seus dados, e você não gargalar toda essa necessidade de um time. E disso, então, a gente fala muito do self-service e da democratização dos dados. Os dados estão de fácil acesso para o negócio usar. Quando a Analytics Engineer pensa na área de negócio, pensa em como o dado tem que estar disponível com regras embutidas para o negócio, você começa a falar em governança e você começa a falar em self-service, em democratização de dados, em empresas data-driven. Então, esse papel ele é muito chave para isso acontecer. Porque acho que todas as empresas que eu passei, sem exceção, eu ouvi, e todo profissional de dados que você falar vai rir quando você falar disso. Todo é muito, mas assim, boa parte dos profissionais de dados vão rir quando você falar disso.
Existe uma grande dor nas empresas que são métricas com regras diferentes em áreas diferentes. E aí você fala de governança. Só que também, quando você fala de governança, vem muito uma burocratização, né? Aí eu preciso concentrar tudo num time e só sai métrica desse time. Só que daí você não conversa com uma empresa que quer ser data-driven. Porque uma empresa só é data-driven, né? Assim, o conceito de empresa data-driven são as pessoas tomando decisões e não uma área tomando decisão baseada em dados. Então, você precisa que essas áreas tenham acesso aos dados para isso. Só que quando você quer governar, você restringe. Então, o papel da Analytics Engineer ele vem muito também para ajudar nisso um pouco, porque daí você consegue, de certa forma, estar junto com o negócio entendendo, peraí, mas qual é a métrica? São áreas diferentes, a métrica é diferente dependendo do contexto. E começa a entender esses pormenores, talvez, do uso, para entender, olha, o jeito. Existem coisas tipo, olha, toda vez que eu vou gerar, o analista de dados, às vezes, né? Toda vez que eu vou gerar esse insight, eu preciso fazer todo esse tratamento aqui. Por que alguém já não faz, já deixa isso pronto para mim? Ou toda vez que várias áreas precisam de um dado, elas precisam, né, virar o dado do avesso e demora tempo. Por que a gente já não deixa isso pronto? Então, esse papel ele é muito chave para fazer isso acontecer. Então, ele acaba sendo muito importante nesse conceito de cultura data-driven, né, ou data-informed, que é o que a gente tem falado muito, em democratização de dados, em governança de dados e assim por diante. Então, por isso que ele é um papel tão importante. Por isso que ele está surgindo. Legal. Tem uma pergunta aqui do Heitor que eu acho que tem um pouco a ver, porque a gente está falando de valor para o negócio. Vamos colocar aqui, deixa eu ver como é que vai aparecer na tela. Isso. Thalita, como se preparar para gerar valor real para uma empresa? Em geral, o pessoal faz introdução a machine learning, utilizando problemas clássicos como Titanic, AIS, Boston Housing. Quais problemas você indica para exercitar? É um pouquinho mais, que essa pergunta é mais para ciência, mas eu acho que pode surgir a dica aí. Geralmente, o que eu indico é pegar problemas reais. Porque, de fato, datasets prontos, assim, eles estão tratados já, né? E aí, assim, o Kaggle, beleza que a gente fala de Titanic, mas o Kaggle, ele tem vários datasets reais. É porque o Titanic, ele é o de entrada. Então, assim, o Kaggle, ele pode ser um caminho. Assim, tem muito dataset lá difícil de lidar, que você precisa aprender. E ele tem contextos reais de empresas, sabe, problemas reais que empresas precisam. Mas eu acho que um outro caminho é pegar alguma empresa, sabe? Eu conheço alguém que tem uma necessidade, empresas pequenas geralmente não têm pessoas de dados, e entender a dor. Mas muitas vezes, para a gente gerar um valor real, passa por entender do negócio, passa por entender a dor do negócio. Eu falo muito sobre o papel de Data Product Manager, que a gente não falou aqui, mas eu acho que ele é essencial para fazer essa ponte. Mas eu estou entendendo, Heitor, pela sua pergunta, que acho que tem muito mais a ver com como você vai aprender, né? E você vai se desenvolver para gerar um valor real. Mas eu entendo que passa um pouco por entender do negócio, sabe? Ou do negócio que você está. Porque daí sim você entende o que o negócio precisa para você tentar sugerir coisas e trabalhar datasets em cima disso. É muito de contexto. Por isso que talvez você fale, é sempre os mesmos datasets, porque quando você está aprendendo, você está muito fora de um contexto real. Então, se você está em alguma empresa hoje, mesmo que não como time de dados, ou se você conhece alguém que está, converse com essa pessoa. Qual que é o seu problema? Me dá uma base de dados, deixa eu tentar praticar aqui. E aí você pode estar iterando e praticando, assim, e talvez ali aprendendo. Mas esse processo que eu acho que a Arturing faz de revisão de projetos, ele é legal por isso também, porque te dá essa liberdade de trocar com um mentor eu fiz desse jeito, tem um jeito melhor, mas isso está gerando valor, não está? E aí né, você consegue ter essas revisões e tirar essas dúvidas, que é menos sobre só fazer o dado, mas também ter esse apoio de mentoria para perguntar, para tirar esse tipo de dúvida. Então, acho que isso também pode ser um caminho, sabe? Seguir esse processo de mentoria, alguém que está no mercado, falar, mas eu quero. Isso aqui resolve um problema? Não, como resolveria? Porque talvez você pode ter essas trocas, isso pode ser rico também. Nossa, muito legal a resposta. Eu mais do que concordo. E eu acho que eu vou citar até uma live que eu contribuí ontem. Eu participei mais como ouvinte, como quem estava assistindo.
Mas é uma coisa que eu falei lá e eu acho que faz todo sentido aqui para esse papo também, que é a análise funciona em prol do negócio e não o contrário, né? Então, ter essa contextualização faz toda a diferença, de fato. Muito legal, muito bacana, Thalita. E aí, me diz uma coisa, então. Bem, a Natália, que também é da Scala, esteve aqui com a gente e já falou que você tem vaga de analista e engenheiro do time. Então, me conta um pouquinho. O que você espera desse profissional? E antes de passar a palavra, só lembrar, quem não assistiu também está no canal aqui, a live com o Fernando Gomes e com a Natália Paula, que é da Scala, a gente falando sobre as diferenças e semelhanças entre outras áreas de dados. Está muito legal a live também. Dá uma olhada lá. Mas conta para mim, Thalita. Acho que passa por um pouco do que eu falei, né? Então, compartilha, acho que a análise de engenharia compartilha de várias competências, igual o engenheiro de dados. Começa-se por SQL e Python, né? O comum. Mas acho que o que diferencia os dois, então, assim, saber orquestradores como Airflow, saber Data Wrangler, né, que é limpeza e tratamento de dados, criar pipelines, eu acho que é igual, é comum aos dois. O que começa a diferenciar é que você começa a falar de modelagem de dados. Então, como eu entrego uma tabela bem feita para o uso do negócio, modelada bem para o negócio. Então, a gente começa a falar sobre modelagem, que eu acho que no análise de engenharia a gente fala muito sobre data lake, né? Construção de data lake. E aqui a gente fala de modelagem de dados, como entregar valores, e começa a falar sobre métricas também, né? Como olhar para métricas, que métricas que geram valor. Então, você começa a ter um olhar do negócio. Então, para cada tipo de negócio, que tipo de métricas você tem, como é que você quebra um problema para tentar achar. Então, você pega essa parte da engenharia, mas aí você pega uma parte do negócio e junta. Eu acho que é isso que diferencia, é onde está a diferença dos dois papéis. E existe alguma área que em questão de técnica, vamos dizer assim, né? Questão mais do desenvolvimento da técnica é parecida entre os dois, mas a prática é diferente? Porque, assim, olhando um pouco o nosso curso, até dando spoiler que eu vou falar um pouco depois, tem uma semelhança em técnicas, mas até hoje eu entendi que os profissionais usam essas técnicas para coisas diferentes, né? Um pouco do que a gente falou no início dessa call também. É, 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 qual que é a concentração ali dessa pessoa, por exemplo, quando está falando de data wrangling ou quando a gente está falando de pipelines? Como que essa pegada é diferente no final das contas? Assim? O que ele olha que é diferente do engenheiro, por exemplo, de dados? Tá. Eu vou falar muito no contexto da Scala, tá? Vou falar, não sei quão isso é uma verdade no mercado todo, então vou falar bem no nosso contexto hoje. O nosso data lake ele tem 3 camadas que a gente fala. Então a gente tem uma camada que é a camada de dados crua, ele é igual à aplicação, ele chega sem tratamento nenhum. A segunda camada é uma camada onde a gente trata o dado para deixar ele para uso. Por exemplo, algumas vezes você tem nas aplicações uma structure, um JSON lá dentro. E aí, para alguém de negócio usar, é super difícil, precisa saber algumas coisas avançadas em SQL. Então, a LGPD também, por exemplo, exige a gente anonimizar dados para uso, para a gente ter segurança. Então, a segunda camada, no nosso caso, é essa camada de dados transformada, ou trusted, que a gente chama. E a última camada é a camada de negócio. Então, quando a gente olha para o engenheiro, na Scala, ele é responsável por garantir que o dado esteja até a camada do meio, que é essa camada trusted. Então, ele vai fazer pipelines, ele vai fazer data wrangling, ele vai fazer tudo que precisa ali para deixar o dado, né, carregado, tratado no data lake na camada trusted. O Analytics Engine, no nosso caso, ele vai conversar com o negócio, entender as métricas, entender como o negócio consome dado, para entender como esse dado tem que estar disponível, e vai pegar o dado da camada trusted e jogar na última camada, que é essa camada de negócio. E aí ele vai modelar o dado e a tabela pensando no negócio e não na disponibilização do dado. E aí ele vai usar o Airflow também, vai usar pipeline, vai usar data wrangling, vai usar as mesmas coisas. É muito o fim do que eu quero e menos o meio. O meio ele é igual, né? Como eu uso. O fim é que muda. Então, no nosso caso, é isso que se diferencia dos dois papéis. Obviamente, cada empresa vai ter a sua particularidade, o seu jeito de trabalhar.
Mas o nosso caso é isso, só tentando exemplificar para tentar tangibilizar essas diferenças. Legal, legal, muito bacana. E o, assim, o que me deixou mais nessa dúvida um pouco do que você já falou, que é a questão do desafio, né? Me marcou muito essa necessidade, né? Porque partiu de uma crença inicial de que o data scientist conseguiria fazer tudo. Aí, para mim, ficou muito claro quando eu fui entendendo as dores, né? Porque é a minha cabeça é de uma pessoa de produto. Então, você entende as dores e itera o produto. Então, colocou, aí você percebeu que esse profissional ficava muito tempo limpando dados, dando qualidade desse dado para gerar insight. Sendo que o trabalho dele, teoricamente, seria gerar os insights. Aí você tem um engenheiro, né? Aí você viu que para a camada para ser performático não ficava bom para negócio, para ficar bom para negócio não ficava performático. Eu acho que dessa dor, tudo que você falou, se eu entendi isso bem, tudo que você falou essa dor é que nasceu o análise engineer, né? É deixar algo que os outras pessoas do time de dados conseguem trabalhar e gerar insights por cima, é, e é, a, a, o engenheiro consegue continuar focando naquilo que ele é bom, né? Um pouco do que você falou. E só um ponto, pessoal, para lembrar, antes da gente finalizar a live, vou colocar os QR Codes de novo, porque se você for no site da Turing hoje, esses cursos de dados não estão disponíveis lá. Eles estão disponíveis só nessas landing pages, é um lançamento exclusivo para esse circuito de live. Então, se você for direto no site do Turing, você não vai encontrar os cursos. É só naquele QR Code. Eu vou passar ele de novo no final. Então, não se preocupem, beleza? Então, Thalita, já que a gente falou do curso, eu vou te convidar para a gente dar uma olhada de novo também no que a gente preparou para a análise de engenharia. Eu acho que a gente conseguiu dar um diferenciamento que ele entende um pouco do que a gente acabou de falar, e eu acho que a gente está contemplando bem. Tanto você quanto quem está assistindo a gente, se quiser deixar algum comentário ou sentir falta de alguma coisa, fica à vontade. Assim como nossos alunos, a gente está aqui para aprender, então vamos lá. A trilha de análise científica também tem 3 cursos e ela também inicia do mesmo ponto. Então, Thiago, iniciei Analytics Engineer, mas depois eu descobri que minha pegada é ser Data Engineer. Não tem problema. Você pode trocar, porque o primeiro módulo é igual para as 2 trilhas, né? Então, ele foca na nossa chave mestra aqui, que é o SQL, a forma que você vai aprender a lidar, iterar e manipular os dados, né? O Python, que é a linguagem mais utilizada para dados, né? Mas a empresa que eu quero, que eu estou ambicionando uma vaga, trabalha em Scala. Ou a empresa que eu estou ambicionando trabalha com Java, sei lá. Acredite, se você entender como funcionam as lógicas, as bibliotecas funcionam de forma, as bibliotecas de dados, inclusive, funcionam de forma parecida em diferentes linguagens. Então, mais importante que você aprender a linguagem daquela empresa é você entender para que você vai usar uma linguagem de dados. Tá aí a Thalita, que é profissional da área, e não me deixa mentir sozinha. E aí o versionamento de código para você aprender com o código de outras pessoas e deixar outras pessoas verem o código de vocês. Por exemplo, toda essa parte de um profissional revisar o seu projeto um pouco do que você pode contribuir e ser contribuído com outros profissionais através do GitHub também. Só que aqui ele não só olha e faz sugestões de alteração, como ele pode fazer aconselhamento para você ter um código mais elegante, mais performático, outras formas de fazer. Você pode perguntar para o seu corretor, para o seu mentor, cara, tem outra forma de fazer isso, achei muito complicado. E toda essa parte é uma parte que vai te ajudar a crescer muito dentro desse desenvolvimento e acelerar esse desenvolvimento. Esse curso é o mesmo preço que estava antes, para quem chegou agora, o preço de tabela dele é R$ 800 e ele está por R$ 560 hoje na Black Friday. Então, acessando esse QR Code que está aqui no canto da tela, você consegue ir para a página para adquirir esse curso ou para obter mais detalhes. Então, fique à vontade. Esse é um curso de 2 meses iniciante. Já o curso de Fundamentos de Analytics Engineer
ele foca nas coisas que são essenciais para dar seu primeiro passo como analista de engenharia. Então, como a Thalita bem falou aqui, a interação com o negócio é extremamente importante. O módulo 4 aqui ficou errado, mas não tem problema, eu falo o que tem nele aqui. Mas beleza. O que é que a gente foca aqui nesse segundo módulo, né? Nessa segunda parte, nesse segundo curso, que é o Fundamentos de Análise de Engenharia? As duas coisas que a gente acabou de falar ali, que são a base do trabalho do analista de engenharia, né? Que é entender do negócio, então, o conceito de negócio, o conceito de um pouco de visualização, a gente traz aqui. Nem todas as empresas, analistas de engenharia, fazem visualização, mas como o objetivo deste curso é te preparar para o mercado, te preparar para as oportunidades de analista de engenharia, tem um pouco de visualização aqui também, isso varia de empresa para empresa. E a gente foca muito aqui, o coração desse curso é modelagem de dados e SQL avançado, que é um pouco do que a gente falou ali, de modelar o dado para o seu objetivo de negócio. Para o que a gente falou o dado trabalhar em prol do negócio e não o contrário, né? E dar sentido nesse trabalho que vai ao encontro do que o Heitor perguntou para a gente há um tempo atrás. Esse curso ele tem 3 projetos, então você é avaliado e pode obter feedback do seu mentor em 3 oportunidades diferentes, né? Um curso de 3 meses intermediário, e o valor desse curso na Black Friday é o valor de R$ 1.400 por tabela, mas na Black Friday, com 30% de desconto, ele está por R$ 980. De novo, só nesse QR Code que você vai encontrar. O terceiro curso é um curso mais técnico, né? Então, ele vai além do negócio, além da modelagem de dados, ele começa a pegar algumas expertises mais técnicas, né? Que vão evoluir o trabalho desse analista de engenharia, trazer mais resultados, focados ali em pipeline. Aqui a gente está usando uma parte Flow, mas independente, de novo, é mais importante você entender a lógica do porquê fazer uma pipeline e do que de fato a ferramenta que você usa em si. Data Wrangling com Python, então você evolui aquele Python que você descobriu lá no princípio, coloca aquilo no objetivo do negócio, né? O Apache Spark com Data Lake, então a gente está falando de repositórios aqui, e documentação e teste, que é essencial para a gente entregar bom trabalho. Não é só entregar o objetivo do negócio, mas entregar isso também com qualidade e documentado para que outras pessoas da sua equipe consigam te ajudar a entregar esse resultado. Também contém 3 projetos e também está com preço de Black Friday. R$ 1.400 por R$ 980, ou seja, 30% de desconto também. E assim como o Data Engineer, também tem um desconto especial se você adquirir os 3 cursos de uma vez. Você ganha um desconto de R$ 1.300. Né? Então, Thalita, tem alguma dica que você quer ou pode dar aí para quem... aí eu vou abusar de você, eu vou pedir 2 dicas. Uma, para quem está começando na área hoje, ou para quem já tentou entrar na área, não conseguiu viu que a área modificou e quer tentar de novo, né? Qual que é a dica para essa área que mudou tanto, que está numa outra pegada, num outro nível de complexidade? E 2, para quem já está na área e tem dúvida, porque uma das coisas que a gente ouviu em perguntas em outras apresentações foi: eu estou querendo entrar na área, mas é muito difícil, o conteúdo é muito espalhado, são muitas expertises que eu preciso. E aí eu falei, segue aqui que você vai ver a trilha ajuda. Ela não tem todos os conhecimentos possíveis, mas ela tem todos os conhecimentos necessários para você conseguir iniciar essa carreira. Então, vamos lá para mim. 2 conselhos para quem está assistindo a gente aqui. Primeiro, para quem quer começar ou quem quer recomeçar essa tentativa de entrar na área de dados. Uma coisa, assim, obviamente estudar, né? Praticar e pegar datasets, como eu falei, o Kaggle, ele tem vários datasets reais lá com problemas reais. E o pessoal acha que o Kaggle é só para data science, mas não, tem muita gente que usa o Kaggle para visualização, para engenharia, então dá para praticar muita coisa com o Kaggle. E tem muito material lá de trabalho de outras pessoas para você se basear e ler, entender. Então, Kaggle é, para mim, um case, assim, para praticar. Mas eu sempre falo muito para as pessoas darem tipo, irem e fazerem processos seletivos, mesmo que achem que não estejam prontos. Por que eu sempre falo isso? Porque você aprende muito no processo seletivo. Boa parte das empresas tem case.
E aí você faz o case, aí você vê o que que e algumas delas te dão feedbacks. Por exemplo, a gente da Scala dá um feedback bem estruturado, ou pelo menos tenta passar um feedback estruturado para quem não passa nos cases, para que a pessoa volte depois, entenda o que ela precisa melhorar e volte. Então faça os cases, porque o case talvez vai te mostrar onde você está falhando, ou que conhecimento ainda está faltando adquirir e focar naquilo, sabe? Então, para quem e a gente sempre fala muito sobre portfólio, por isso eu falo do Kaggle, né? Então, acho que estruturar um portfólio, participar da comunidade também para você conhecer pessoas, participar tipo, de lives como essa e na comunidade mesmo onde tem troca, você acaba conhecendo e trocando e perguntando, e muitas vezes as pessoas falam, eu tenho vaga, tá bom, me chama no LinkedIn, e aí a gente conversa, então você acaba achando esse caminho. Crie o seu portfólio para você mostrar o que você sabe, mas participar dos processos seletivos, mesmo quando você acha que não está pronto, pode ser muito bom para entender, falta isso, então deixa eu estudar isso, sabe, te direcionar. E pode ser um bom caminho, assim. E que eu geralmente falo muito sobre, porque eu acho que é uma boa estratégia. Legal. O lema nosso aqui, é o nosso slogan, o nosso tema aqui na iTuring. Exatamente, desafie-se porque a evolução só acontece com desafio, né? Então, dê a cara a tapa, se desafie, tente fazer, né? Corra atrás. Acho que essa dica é uma dica muito legal, assim. Independente por onde você vai começar, mas tem que se desafiar, né? E para quem já está na área, qual que é essa dica que você acha para a pessoa desenvolver? Qual passo, por onde que ela pode começar? Um curso ajuda ou não ajuda essa pessoa? O que é que faz sentido para ela, na sua opinião? Quando eu estava migrando de BI para Data Science, eu passei muito por essa sensação de sobrecarga, assim. Eu lembro que eu comecei a estudar estatística, aí eu parei, aí eu comecei a estudar Hadoop, aí eu parei, aí eu fui estudar Python, aí eu parei. Porque, assim, era tanta coisa, cada hora chegava uma informação para mim, e eu ficava, tá, mas é muita coisa, eu nunca vou chegar lá, é muita informação, muito conhecimento. E o pior é que quando você mais sabe, mais você sabe que está faltando coisas. Quanto mais você estuda, mais você vê que tem um conhecimento que você ainda não sabe. Dificilmente numa empresa você vai usar tudo de uma vez. E as empresas hoje entendem, na maior parte das vezes, e dão espaço para você se desenvolver e incentivam isso, porque a gente entende que é uma coisa em construção, tudo muda muito rápido. Então, assim, faz parte de um profissional de tecnologia estar em constante aprendizado. Isso é natural, é normal. Então, não, eu acho que a dica é muito não se desespere achando que precisa saber tudo de uma vez, porque não precisa. Muitas vezes a gente só aprende quando pratica. Então, também, sabe, querer ler muita teoria e pouco a prática, o conhecimento no geral, depende de cada pessoa, mas no geral, o conhecimento não se fixa. Você aprende e esquece, aí quando você vai usar, você tem que estudar de novo. E na época, o que me ajudou foi fazer um curso que tinha uma trilha bem estruturada, porque eu fiquei um tempo nessa, fazendo vários cursos espalhados, né, de um conhecimento específico, e aí eu fui ficando com essa sensação de que eu nunca ia chegar lá. E aí eu peguei um curso que tinha uma trilha, que é bem parecido, né, com essa ideia da Iturim. E aí, quando eu peguei isso, aí eu falei, bom, vou focar aqui. Eu me lembro, acho que eu passei 6 ou 7 meses fazendo um curso. Era um curso baseado em projetos também. Então, eu botei muita mão na massa. Isso também me deu uma confiança, porque tinha vários cursos muito teóricos, e aí eu ficava com essa sensação de, tá, mas na empresa eu nunca vou. Eu acho que é um pouco do que perguntaram aqui hoje, né? Que o Heitor perguntou. Eu tinha a sensação, eu tô fazendo dataset, mas na prática eu vou chegar na empresa, eu não vou conseguir. E aí eu fiz esse curso que tinha também, era um pouco baseado em projetos, e aí como eu precisava fazer, quebrar a cabeça, e aí tinha alguém revisando, eu senti que eu estava, não, entendi onde eu estou errando, entendi o que estou fazendo certo, me sinto mais preparada. E também me deu, acho que essa tranquilidade de que eu sabia o que eu ia estudar, em que ordem, sabe? Aí eu me fechei e falei, bom, não vou estudar tudo o resto, eu vou estudar isso. E isso numa fase em que nem se falava em engenharia e data science. Então, assim, eu não sabia o que eu ia estudar. Eu começava já com Hadoop, ciência de dados, então exatamente, porque eu botava o pé em engenharia, botava o pé em ciência, porque era na época do Data Science Unicórnio. Assim. Então, para mim, ter essa estrutura ajudou muito. Então, para quem quer ter, acho que esse segundo passo, é entender o que você quer estudar,
ter uma trilha costuma ajudar, para quem não tem clareza do que falta, do que quer aprender. Ou talvez ter alguma coisa muito prática, baseada em projetos, ajuda, porque daí você bota a mão na massa, mesmo que seja um dataset né, de estudo, mas é você que está botando a massa, sabe? Você que tem que quebrar e ter as dúvidas, porque o que eu sempre falo é, a gente aprende a teoria na hora de colocar a mão na massa, assim, sozinha, é que a dúvida vem. Então, essa parte prática, ela é muito importante, na minha opinião. Acho que eu falei muito como dica, mas é. Não, foi ótimo. O Heitor, inclusive, já agradeceu aí a sua resposta anterior. Eu acho que tem a ver um pouco com o que você deu aí de dica, né? A pessoa de dados é um problem solver. Então, se for a possibilidade de resolver problemas, sempre vai melhorar essa habilidade sua. Então, é se desafiar, né? Thalita, a gente está chegando aqui no final. Agradecer demais, é muito legal, é muito para nós, Heitor, é um prazer enorme ter uma pessoa com a sua experiência, com a sua expertise, podendo falar para a gente um olhar de uma gestora de dados, com a sua experiência, da área de dados como se, mas a gente conseguir focar aqui. No futuro, a gente pretende te convidar para falar de outras áreas de dados, de outros assuntos, porque foi uma live muito legal. Coloquei aqui nos comentários aqui os links para as vagas do time da Scali. E agradecer mesmo a sua presença e te dar aí um tempo aí para despedir do pessoal, suas últimas palavras. Se quiser falar das vagas da Scali, fica à vontade também. Não, obrigada pelo convite. Eu acho que é bem legal a gente ter essas discussões, porque, como eu falei, acho que a disciplina de dados ela está amadurecendo. Então, acho que quando a gente discute, a gente aprende e a gente vai evoluindo. E é legal, eu gosto muito sempre de estar nessas discussões. E é isso, acho que a gente hoje tem, né, principalmente vagas de análise de engineer no time. Então, acho que vai deixar o link, deixo aberto para quem quiser se aplicar. Como eu falei, tente pelo menos, porque a gente tem o case e a gente tenta dar os feedbacks, então acho que também é um bom lugar para se praticar e entender os conhecimentos que você precisa aprender. E é isso, obrigada pelo papo. Beleza, pessoal? Só lembrando, daqui a 2 dias, na quinta-feira, a gente também tem outra live de dados para falar de carreira internacional e freelancer de dados com o Vitor Maia, que é freelancer de dados internacional. A gente vai falar um pouco como são as expectativas, como é a visão e como é esse cenário, né, que ele vive no dia a dia para a gente entender e como que a carreira de dados se encaixou nesse cenário internacional, freelancer. E no mais, queria agradecer aqui todos que ficaram com a gente até agora e espero vocês na próxima live. Abraço, pessoal. Uma boa Tchau. noite.